Chas, Mazu Nihongo no Mazu desu. Ai ai, o kanji. O kanji é, sem dúvida, uma das coisas mais difíceis sobre estudar japonês e uma das coisas mais difíceis de achar o seu método próprio de estudar japonês que funciona pra você e que não é um saco. Existem muitas formas de se estudar, muitas técnicas que você acha por aí se você pesquisar. E eu tô estudando japonês há 3 anos e eu já tive um bom histórico de mudanças na forma como eu estudo kanji. Então eu achei que seria uma boa eu vim aqui dar o meu lado da história, o meu histórico com estudo de kanji e também falar um pouco sobre as técnicas de modo geral que você pode usar para aprender e talvez, quem sabe, isso te ajude a pensar também, a considerar novos métodos e pensar a forma como você está estudando kanji agora. Por que kanji é tão difícil, né? Bom, existem muitas razões. Uma dessas razões é que ele é o único alfabeto do japonês que não é fonético, que significa que você não tem um símbolo por fonema nem nada assim. Você tem, na verdade, milhares e milhares de símbolos que podem ter milhares e milhares de pronúncias diferentes. Como eu falei um pouco no meu vídeo de 10 curiosidades sobre japonês, inclusive o link para esse vídeo está na descrição caso você queira dar uma olhadinha, não existe nenhum indicativo no próprio caractere do kanji sobre como que você deve ler ele. Na verdade, você tem que memorizar como que esse kanji é lido naquela palavra. Isso faz com que seja muito difícil você parar para pensar como que eu vou começar a estudar essa coisa tão grande, tão complexa, além do fato de que eles funcionam quase como um quebra-cabeça, que é uma combinação de vários radicaizinhos menores e dependendo do caractere o radical vai mudar, tanto que às vezes você nem reconhece ele e aí vira uma bagunça que é muito difícil de você reconhecer se tem um tracinho diferente ou não. Agora usa qual radical, usa esse radical, usa esse radical. Então é muito complexo. Bom, sobre o meu histórico com kanji. Na verdade, kanji com certeza foi um super desafio pra mim, assim como, quer dizer, é ainda um super desafio, né? Mas a verdade é que eu acho que talvez eu nem teria começado a estudar japonês se não fosse pelos kanji. Kanji foi a primeira coisa que me atraiu ao idioma, que me fez ter vontade de querer entender o que estava acontecendo com aquele monte de traço. Eu ficava pensando, como é que existem pessoas que conseguem entender o que significa esse monte de traço e achar uma lógica nisso tudo. E eu fiquei muito curioso em relação a isso, pensando, nossa, eles sabem de alguma coisa que eu não sei e eu não quero ficar de fora. E aí eu comecei a pensar essas coisas e comecei a estudar japonês. Quando eu comecei a estudar o idioma em 2017, a forma como eu estudava kanji era basicamente, eu tinha um caderninho onde eu anotava as palavras novas que eu aprendia. E aí eu escrevia elas em kanji, depois a pronúncia delas em hiragana, e o significado. E nesse primeiro contato com kanji, eu percebi duas coisas. Uma delas é que até mesmo alguns vocabulários super simples, super básicos, usavam kanjis muito complexos, com muitos traços e que eram difíceis de escrever e memorizar. E outra coisa que eu percebi é que eu achava que só escrevendo eles uma vez eu ia memorizar, internalizar. E isso, obviamente, não aconteceu. Eu achava que eu sempre ia voltar para aquele caderninho, abrir, dar uma olhada por cima dos kanjis que eu tinha escrito e que eu ia absorver dessa forma, como se eu estivesse estudando por um livro, assim, só relendo aquele texto e ia fixar na minha memória, mas não é assim que funciona. Eu fui percebendo aos poucos que, mesmo que eu parasse para olhar os kanjis anteriores que eu já tinha escrito, quando chega um número, sei lá, uns 50 kanjis ou mais, não adianta nada você só ficar olhando pra eles, vai ser muito difícil você memorizar dessa forma. Então, eu basicamente nunca fazia isso, de pegar o caderno e olhar, porque eu percebia que não funcionava. E aí eu cheguei a considerar estudar kanji como os japoneses estudam, que é basicamente, eles aprendem, desde que eles são bem pequenininhos na escola até o final do ensino médio, eles ficam aprendendo kanjis, e basicamente o método de estudo deles é pegar um kanji isolado, escrever várias e várias e várias e várias vezes, e aí pegar outro e escrever várias e várias e várias e várias vezes, até memorizar. Mas eu percebi que esse método também não ia funcionar muito, por vários motivos. Primeiro que eles começam com kanjis super simples, com traços simples, e vão pegando kanjis com mais traços mais pra frente. Só que, no começo, se eu só tiver uma base de kanjis que tem poucos traços, a quantidade de palavras que eu vou conseguir reconhecer e escrever é muito limitada. Tirando que tem alguns kanjis que são super simples em traços, mas quase não aparecem no dia a dia. E eu também percebi que pegar os kanjis separadamente e estudar eles isoladamente um por um não era uma coisa muito prática. Um dos motivos é por causa da pronúncia. Tem kanjis que chegam a ter dezenas de pronúncias. Qual que é o uso prático de você saber todas as possíveis pronúncias de um kanji? Você vai ver ele numa palavra e vai chutar 30 leituras diferentes? Não dá muito certo. Outro motivo é, como eu já falei no meu vídeo sobre as 10 curiosidades do japonês, nem sempre um kanji isolado é uma palavra.
Às vezes eles precisam de mais kanjis para virarem palavras e de fato fazerem sentido, ou precisam de mais caracteres, como por exemplo esse kanji aqui. Esse kanji aqui, ele tem uma ideia de claro, mas ele não significa a palavra claro. Se você quer falar claro, no sentido de muita luminosidade, né? A gente falaria akarui. Akarui. Tem que adicionar ru-i em hiragana para fazer sentido essa palavra e de fato virar uma palavra do japonês. Por exemplo, se eu pegar esse mesmo kanji e adicionar o kanji de dia, vai virar a palavra ashita, que significa amanhã. E ok, faz um sentido, né? Um kanji que significa claro e um kanji que significa dia, né? O dia começa quando clareia, etc. Mas só sabendo o primeiro kanji, eu não consigo formar nenhuma palavra. Mas apesar disso, funciona para os japoneses, não funciona? É verdade, a grandíssima maioria dos japoneses não se bate muito com kanji. Quer dizer, se bate um pouquinho, porque todo mundo se bate um pouco com o seu próprio idioma às vezes, né? A gente esquece como escreve algumas palavras, etc. Mas não de uma maneira muito significativa. E a conclusão que eu cheguei do porquê que esse método funciona para os japoneses, primeiro é que eles têm muitos anos para aprender. Eles começam muito novinhos e vão até o final do ensino médio no mínimo, vendo kanjis novos, né? E geralmente na faculdade eles vão ver muitos kanjis novos também da área de estudo deles, né? Não como uma aula de kanji, mas quando eles vão ler textos, etc. Então eles têm muitos anos para se acostumar com isso. Além de que eles estão literalmente rodeados de japonês o tempo inteiro e tendo que relembrar essas palavras porque tem que escrever quando, sei lá, copia a matéria ou quando faz uma redação, alguma coisa assim. Então é um método que funciona para eles, mas para quem é estrangeiro e está tentando aprender, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento sobre kanji o mais cedo possível, senão a gente não consegue se comunicar, não consegue ler as coisas. Então, para mim, esse método não fazia muito sentido. Considerando tudo isso, eu cheguei no impasse. Não adianta começar a estudar pelos mais simples, porque dali a 2 segundos eu vou ver um super complexo e vou me bater para conseguir entender. Não adianta só escrever uma vez, porque existem milhares deles, é impossível não confundir e esquecer. Muito menos escrever eles isoladamente sem contexto, sem saber em que palavras que eles são usados. E não adianta aprender a leitura de todos os kanjis de uma vez. Então, o que eu faço? Bom, nessa época eu já estava estudando japonês da forma como eu principalmente estudo até hoje, que é entrar em contato direto com os japoneses. E como eu tô aqui no Brasil, a única forma que eu tinha de fazer isso era pela internet, então eu digitava muito pelo celular em japonês. E eu fui percebendo que para você conseguir se comunicar por celular usando kanji, você não precisa saber tão profundamente traço a traço. Você precisa ter uma memória fotográfica, que é uma memória para reconhecer quando te mandam uma mensagem que tem aquele kanji e a memória fotográfica para você clicar no kanji certo quando o teclado te mostra aquele kanji. Eu já falei sobre o teclado japonês, inclusive, naquele vídeo sobre 10 curiosidades. Então, clica aí embaixo para assistir se você não assistiu ainda. Foi aí que eu percebi que a forma prática como a gente se relaciona com os kanjis é muito mais uma espécie de memória fotográfica que eu resolvi radicalizar o meu estudo. Eu pensei, eu vou só estudar os kanjis das palavras que eu já sei. Eu abandonei o papel e caneta e comecei a estudar só essa habilidade de reconhecer kanjis. E como eu não estou estudando traço a traço, era muito melhor eu estudar por vocabulário, porque assim eu via um grupo de 2, 3 kanjis, reconhecia a forma geral deles pela memória fotográfica e já sabia qual era aquela palavra. E também eu matava 2 coelhos com uma cajadada só, porque eu aprendia kanji e vocabulário. E foi aí que eu comecei a aderir à técnica de flashcards, nesse caso flashcards digitais. Eu vou mostrar aí umas imagens do aplicativo Cram, que é o aplicativo que eu uso para isso, mas existem vários outros, não precisa ser o Cram, não é necessariamente o aplicativo que eu recomendo. Basicamente o que eu fazia era toda palavra nova que eu aprendia, eu ia lá no Cram e eu escrevia como ela deve ser escrita em kanji. Do outro lado do cartão, eu colocava a escrita em hiragana e a tradução em português. Basicamente o que eu faço é, todo dia eu olhava uma série de flashcards, eu olhava o kanji, tentava chutar na minha cabeça qual que era o significado, qual que era a leitura. Se eu acertasse, eu dizia para o aplicativo que eu acertei. Se eu errasse, eu dizia para o aplicativo que eu errei. E o próprio aplicativo organizava os que eu tenho dificuldade e os que eu não tenho dificuldade. E estava funcionando esse método muito melhor do que pegar no papel e caneta. Porque eu ainda tinha muitas palavras que eu não conhecia e assim eu ia memorizando melhor as palavras e já memorizava o kanji para aquela palavra. Por mais que seja só por memória fotográfica. Mas isso não me impedia de conseguir digitar todas as palavras que eu já conhecia. Mas aos poucos eu comecei a ver alguns problemas com esse método. Às vezes eu colocava palavras lá que não era muito comum de ver elas no dia a dia, nem nada assim. Então eu basicamente só via elas no aplicativo, sem contexto, ali no fundo branco do aplicativo. E eu percebia que essas palavras era muito fácil esquecer. Muito, muito fácil.
E o outro problema era que, às vezes, eu tinha dificuldade de reconhecer um kanji que eu já aprendi, ou porque ele foi escrito em uma outra fonte, ou escrito à mão, e aí mudava um pouco a impressão geral que ele passava. E como eu estava aprendendo basicamente por memória fotográfica, a impressão geral, a forma geral do kanji era o que eu de fato estava memorizando e não os traços. Isso fez com que eu tivesse muita dificuldade de reconhecer alguns kanjis fora daquela fonte padrão do celular. Além de que, como eu disse antes, como os kanjis são basicamente um quebra-cabeça, se tem kanjis que são muito parecidos, 2 kanjis que são muito parecidos, se eu olhar ele meio fora de contexto ou pelo contexto eu não sei dizer qual palavra é, eu vou ter muita dificuldade de saber diferenciar. Como, por exemplo, a palavra atarashi e a palavra shitashi. As duas palavras são muito, muito parecidas, o kanji delas. O lado esquerdo é completamente igual, só o lado direito que é diferente, mas ainda é meio parecidinho. Uma delas significa novo e o outro significa próximo, tipo amigo próximo ou parente próximo. Então, dependendo do contexto, se eu visse atarashi tomodachi ou shitashi tomodachi, eu teria dificuldade de reconhecer qual das palavras que é. Porque, afinal de contas, as duas meio que passam a mesma impressão, ou pelo menos uma impressão muito parecida quando eu olho para elas. Foi então que eu percebi que esse método ele funciona muito bem como um método de revisão, não como um método principal de estudo. Como assim? Basicamente, eu pego os kanjis que eu já conheço, coloco lá e revejo eles bastante para ter certeza que eu não vou esquecer. Não para necessariamente aprender palavras novas. Não que você não possa usar ele para aprender palavras novas, é só que não vai ser tão efetivo. Para o cérebro entender as coisas, ele precisa ver contexto, ele precisa olhar e conseguir associar várias coisas àquela coisa. Não só olhar a forma sem mais nenhuma informação e conseguir associar ou reconhecer. Mas a verdade é que, de modo geral, estava funcionando. Como eu disse, mais como uma revisão do que qualquer coisa, mas eu estava conseguindo reconhecer kanjis muito mais fácil, uma velocidade muito maior do que antes. Aos poucos eu comecei a parar de incluir tantas palavras novas e focar mais nas palavras que eu já conhecia e melhorou muito. E eu segui assim, bem tranquilo, conseguindo conversar e digitar por celular e ler mensagens sem muita dificuldade. Às vezes eu tinha dificuldade de reconhecer um kanji quando eu via ele num mangá, alguma coisa assim, mas de modo geral tava bem tranquilo. Até que eu tive que fazer uma prova de japonês para uma bolsa de estudos. E tinha uma questão que era basicamente assim, ele me dava essas duas combinações de caractere e me perguntava qual era a forma certa de escrever a palavra eizo. E foi super, super frustrante pra mim, porque eu conhecia a palavra, eu tinha aprendido ela, eu sabia como lia, eu sabia o que significava, mas eu não lembrava qual das duas formas é a correta. Eu até reconhecia o que estava de diferente, né? O segundo caractere, em uma das versões ali que eles dão, tem um radical que a outra não tem. Mas mesmo assim eu não sabia responder. Isso foi muito frustrante pra mim. Porque, afinal de contas, as duas formas de escrever passam a mesma impressão, a mesma imagem. Elas têm uma forma geral muito parecida, mas tem diferenças de traço. Mas mesmo assim, mesmo com essa frustração, não foi suficiente para me fazer pegar em lápis e papel de novo. Até que eu passei na bolsa de estudos e comecei a ter aula de japonês online pelo intercâmbio e descobri que uma das formas como eles nivelavam e avaliavam o seu nível de japonês era a sua capacidade de escrever à mão. E além de que era como eles iam cobrar as provas e tudo mais. E aí não teve jeito, eu fui obrigado a pegar lápis e papel e tentar compensar 3 anos de estudo de japonês, voltando quase lá pro básico. Mas foi super, super interessante, porque eu percebi que estava muito mais fácil de eu memorizar e conseguir compreender os kanjis do que se eu tivesse começado a fazer isso lá no começo. Por quê? Bom, em parte é porque eu estava acostumado, de modo geral, a olhar kanjis e tudo mais. Mas eu acho que o principal fator foi o fato de que agora eu estava aprendendo palavras que eu já conhecia, palavras que eu já via sempre, há muito tempo, assim como os japoneses lá no Japão. São palavras que eles estão sempre vendo à volta deles. Então, aprender o kanji escrita à mão fica muito mais fácil. Como eu disse, o cérebro consegue ter uma ideia de contexto muito melhor e associar aquela ordem de traços, aquele grupo de traços, muito mais fácil, sabe onde colocar no seu cérebro, onde guardar aquela informação. Claro que tinha dificuldades ainda, mas era como se eu estivesse tendo que praticar desenhar um cachorro, ao invés de ter que desenhar um bicho que nem existe, que eu nunca vi na minha vida. Você pode ter dificuldade de conseguir chegar no cachorro, mas vai ser muito mais fácil. E, sem dúvida também, estudar kanji à mão foi algo que me fez reconhecer muito mais fácil esses kanjis que são diferentes e têm tracinhos diferentes e reconhecer em fontes diferentes ou escrito à mão por outras pessoas.
O método de estudo que eu faço hoje em dia para kanji é o seguinte: em um dia eu escolho 10 palavras que eu já conheço e que eu já estou acostumado a olhar e eu treino a escrita delas. Aí no dia seguinte eu reviso as 10 que eu aprendi no dia anterior. Aí no próximo dia eu pego mais 10 e no próximo dia eu reviso todas que eu aprendi nos dias anteriores. E assim vai, eu vou colocando, vou mostrar aí na tela, eu vou colocando as palavras que eu já peguei para aprender a escrita à mão. Eu coloco no Cram, nesse aplicativo de flashcards, e vou revisando todos os dias essas palavras que eu já peguei para aprender. Com o tempo, pegar 10 novas começou a ficar muito puxado, né? Eu já tava ali, sei lá, eu já tava chegando ali em quase 500 palavras diferentes que eu já tinha pego para memorizar a escrita à mão, então começou a ficar muito difícil de pegar 10 por dia. Agora eu tô considerando pegar 5 por dia. Então, basicamente, esse método é: um dia eu pego kanjis novos e reviso os outros. No outro dia, eu só reviso as palavras que eu já aprendi. E aí eu pego mais 10 novas e reviso. Só reviso, 10 novas e reviso, só reviso, e assim vai. Bom, essa foi a minha história, esse é meu histórico com kanjis e a forma como eu mudei os meus métodos de estudo aos poucos, e a forma como eu estudo kanji hoje em dia. Mas é difícil eu recomendar esse método logo de cara, porque, como eu disse, seria muita informação de uma vez para uma pessoa que está começando. Como você não conhece muitas palavras no começo, você tem que pegar 10 palavras novas e aprender o kanji é quase a mesma coisa do que você aprender palavras sem contexto, porque elas ainda não entraram no seu cérebro. Vai ser tudo novo. Então, eu acho que ia ficar um pouco difícil, não sei se eu recomendaria. Eu acho que esse método funciona para mim porque eu tô justamente pegando palavras que eu já conheço, que eu já tô acostumado a olhar e reconhecer, eu só não sei traço a traço. Então, basicamente, o que eu tô fazendo agora é só pegar traço a traço. E eu não tô aqui também para dizer o que é certo e o que é errado na forma de estudar kanjis, mas se você quer pensar de uma forma prática, eu diria para você, pelo menos, considerar esse método de priorizar a memória fotográfica em relação ao caractere, ao invés de traço por traço, porque, num sentido prático, essa é, eu acho, uma das maneiras mais rápidas de você aprender kanjis. Bom, além dos métodos que eu já falei, que eu tentei, eu consigo pensar em outros 2 métodos que podem ajudar você a pensar sobre. Eu, particularmente, não gostaria de tentar eles, e eu vou explicar por quê, mas você pode considerar se você quiser. Um deles, que eu vejo algumas pessoas fazerem, é associar a figura geral do kanji com alguma figura da vida real. Então você olha o kanji e você tenta imaginar o que ele parece, e aí assim você lembra o significado. Mas pra mim esse método só funciona pra kanjis muito, muito simples, ou pra hiragana e katakana. Porque uma vez que você começa a passar dos, sei lá, 6, 7 traços, o que a grande maioria dos kanjis tem mais do que isso, eles começam a ficar quase sem forma. Tenta, por exemplo, olha esse kanji. O que esse kanji parece pra você, assim, fisicamente, assim, quando você olha pra ele, que figura da vida real você pensa? Não pensa muito em nada, né? Então, por isso que eu não gosto muito desse método. E o outro método é você associar palavras ou figuras, enfim, formas aos radicais ou a pedaços de radicais de um kanji. E aí, quando você olha um kanji, você vê do que ele é formado, qual combinação de radicais e traços que ele é formado, e você tenta falar: ah, esse traço aqui eu associei com pássaro, então aqui tem um pássaro. Ah, esse traço eu associei com água, então tem um pássaro e uma água. E você vai criando uma história para que dentro daquela história você inclua a tradução ou o significado daquele kanji, daquela palavra pela historinha. Existem, tipo, palavras oficiais ou nomes oficiais para os radicais, mas alguns deles são extremamente nada a ver, são algumas coisas muito distantes da nossa cultura e talvez até da cultura moderna no Japão. Não fazem muito sentido e, como eu disse antes no começo, muitas vezes os radicais alteram muito de forma dependendo do kanji, então eu não gosto muito desse método porque eu acho que você vai ter que memorizar mais coisas. No final das contas, você vai ter que memorizar... nossa, esse kanji aqui tem, sei lá, 10 elementos desses radicais que eu associei, dessas palavras que eu associei e não sei o que. E eu acho que, enfim, eu acho que seria muito, muito, muito complexo aprender por essa forma. Eu acho que aprender a reconhecer a figura geral e depois, mais tarde, aprender a fazer traço a traço e memorizar por memória muscular, assim, como que você faz a ordem dos traços e tudo mais. Oi, sou eu do futuro. Tava editando esse vídeo e percebi que o áudio corrompeu bem nesse trecho. Mas basicamente o que eu ia falar é que, pra mim, o que melhor funcionou e que eu achei mais prático
é você primeiro memorizar a forma geral do kanji pela memória fotográfica, aprender a reconhecer ele, e depois que aquele vocabulário já faz sentido na sua cabeça, a forma geral do kanji já faz sentido, você sabe a leitura porque você já conhece bem a palavra, ela já está bem guardada no seu cérebro porque existe um contexto para ela, você aprender o traço a traço desses kanjis que você já sabe reconhecer, talvez seja a maneira mais prática que eu encontrei de estudar kanji. E aí eu queria pedir para vocês deixar aí nos comentários Como que vocês estudam kanji, pra gente ter essa conversa também e ver outros métodos, outras perspectivas. Se você também chegou a considerar ou tá pensando em fazer algum método que eu falei, me avisa também, que eu acho que seria interessante saber se esse vídeo fez alguém considerar algum método específico. E é isso. 見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いしますね。はい、またね。